queria dividir com você mais um pedacinho da palavra em Hebreus, né? Coincidiu de tudo que a gente tem refletido até agora está no livro de Hebreus. E isso é interessante porque a gente tem que ver que cada pedacinho, normalmente a gente lê versículos, lê textos, mas aquilo faz parte de um contexto, né? Cada capítulo do livro de Hebreus ela faz contexto de toda a carta. Então é interessante a gente fazer essa ligação, fazer essa junção. E a gente já vem falando, e eu queria levantar aqui um pedacinho que está no último capítulo, que diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Para sempre. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não há sombra de variação, não há variação de humor, entendeu? Deus não tem assim um dia que ele está de bom humor, que ele está de mau humor, que ele está... Hoje eu estou legal, vou fazer coisas legais. Não. Ele é o mesmo, a misericórdia, a graça, o amor de Deus é de eternidade a eternidade, é sobre todas as pessoas. E ele tem prazer em revelar isso, em se revelar, em revelar o seu amor. E aí o versículo seguinte diz assim, ele enfatizando que ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, que não há sombra de variação, não há sombra de humor. Depois dele dizer isso, enfatizar isso, confirmar isso, ele diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram os proveitos os que com isso se preocuparam. Então o que ele está falando? Olha, Jesus Cristo é uma pessoa, mas não é uma pessoa temperamental como nós, ele é Deus. Quando a gente diz que ele é uma pessoa, a gente está dizendo que ele tem sentimentos, tem emoções, ele tem prazer, a palavra diz que ele segura a sua ira, ele tarda a sua ira porque ele tem prazer na misericórdia, ele tem prazer em dar tempo para nós nos reconciliarmos. Para isso ele está dando todo o tempo, várias oportunidades. E aí ele diz, olha, tendo essa certeza de quem é a pessoa de Jesus, da sua graça, do seu amor, não se deixe envolver por doutrinas, porque as doutrinas, elas são, por mais, numa outra carta, Paulo diz, elas parecem ter um rigor ascético, né? Parece ser toda certinha, são moralmente, conforme a moral da época, elas são moralmente certinhas, politicamente corretas, né? Mas não tem valor algum. Elas continuam a alimentar a nossa sensualidade, os nossos valores, a nossa carne, as nossas vaidades. Ele está dizendo, não se deixe enredar por essas doutrinas, não se deixe envolver por essas coisas que, por mais que a pessoa que esteja falando, seja uma pessoa que bem apessoada, e a gente dá muito valor a isso, né? Ao que se apresenta bem. Basta olhar na época das eleições, a gente vota no mais bonito. A gente não. As pessoas votam nos mais bonitinhos, nos mais bem apessoados, naqueles que dizem que são alguma coisa, ou que foram alguma coisa. Isso para Deus não tem valor. Então quando você vê uma pessoa, ou vê uma série de pessoas trazendo doutrinas, trazendo, olha, agora é assim, você tem que comer isso, não pode comer aquilo, você tem que fazer assim, não pode fazer assado, você pode... vem com um monte de regras, eu não quero ficar aqui dando exemplos nenhuma, quando ela vem com um monte de regras que não estão aqui, por mais politicamente corretas, por mais dentro dos padrões morais desse tempo, ele está dizendo, não se deixe enredar, porque elas não têm proveito nenhum. O proveito dessas doutrinas são proveitos para a própria carne.
que alimentam a nossa sensualidade, alimentam a nossa carnalidade, aumentam a nossa vaidade. Não, porque eu sou mais santo, eu não como mais aquilo, eu não vou mais a tal lugar. Jesus foi julgado por isso, chamaram ele de comilão, beberrão, porque ele estava com os pecadores. Cara, se ele soubesse quem é essa mulher que beija os pés dele, se ele soubesse, ele não deixava. Ele era julgado exatamente por isso, porque ele estava com aqueles que não tinham o menor valor, socialmente falando, moralmente falando, para aquela época. Então Jesus está, a palavra aqui, Hebreus está falando, a carta Hebreus está falando o seguinte: olha, não se deixe enredar por isso, porque essas doutrinas, essas religiosidades que não têm valor para nada, elas, na verdade, o valor que elas têm é de enfatizar a nossa carne, os nossos valores, os nossos pudores, os nossos padrões morais, nossos, que eu digo, da sociedade vigente, e alimentam a nossa vaidade. E pior que tudo, nos distanciam de Deus. Porque aí a gente se torna detentor do que é certo e o que é errado. A gente passa a ser aquele que julga, aquele que avalia o que é bom e o que não é. Então, esse cara aqui é um cara santo porque ele não come, não bebe, não vai, não faz. Esse aqui é um pecador, porque esse daqui é isso, é aquilo, é aquilo. Esse aqui vai para o céu, porque não come, não bebe. Esse aqui vai para o quinto dos infernos, porque é um pervertido. Jesus falou, todos pecaram. O homem mais vil e o homem mais bonzinho. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém tem mérito para chegar diante dele e dizer, olha, tem várias passagens, lê o Evangelho. Chegou um homem lá no templo e ele baixou a cabeça e ficou assim, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno. E do lado estava um que dizia assim, eu sou muito digno. Eu não sou como esse infeliz aí. Eu não sou como esse pobre coitado aí. Eu sou o cara. Eu sou cumpridor da lei vigente, da doutrina vigente na época. Eu faço, eu aconteço. Aí Jesus pergunta, qual deles saiu justificado diante de Deus? Qual deles? Lê a passagem. E são inúmeros os exemplos, e são inúmeras as passagens que os exemplos que Jesus dá para mostrar isso. Esse caso, quem é que sai justificado? Aquele que sabe quem é. Eu sou pó. Eu sou indigno. Eu não tenho mérito. Eu dependo da graça de Deus, eu dependo do amor dele, eu dependo do sacrifício da cruz, eu dependo do selo do Espírito Santo, eu dependo da capacitação que ele me dá para viver o que ele quer que eu viva, que é a vontade dele, que nada mais é do que amor, não é doutrina, é amor. Ele disse, você está vendo aquele ali que você julga, que você diz que é ruim, que é errado, que é isso, que é aquilo, vai lá e ama ele. Você está vendo aquele ali que te faz mal, que chuta a tua canela, que te difama, que vai lá e abençoa ele. Está vendo aquele ali que te espanca? Vai lá e dá outra face, caminha outra milha com ele. Isso é loucura. Isso só pela capacitação do Espírito. Ninguém tem como chegar diante de Deus e se vangloriar. Eu sou o cara, eu faço. Não faz nada, é mentira. Jesus está perguntando, quem é que saiu justificado? E aqui, Hebreus está dizendo, não se deixe enredar, não se deixe envolver por doutrinas várias, estranhas,
por mais que sejam bonitinhas, muito bem articuladas, apresentadas por um orador, né? Uma pessoa que tem assim o dom da fala, que fala articulado, pronuncia as palavras perfeitamente, que tem um português correto, ou que tem o poder da oratória, né? Um discurso de convencimento, um cara eloquente, isso não importa. Jesus está falando, olha, não se deixe envolver. Aquilo que não é amor, aquilo que não é misericórdia, aquilo que não é graça, é doutrina que alimenta a carne. E Jesus disse que a carne tem que morrer. Então não se engane. Não, está dizendo, não se deixe envolver. Porquanto o que vale, diz aqui o autor, está o coração confirmado com graça. O que importa é se você recebeu e aprendeu a ser misericordioso. Mas aqui o autor diz, o que vale é estar o coração confirmado com graça. Eu recebi graça, eu dou graça. Eu recebi perdão, eu perdoo. Seja lá o que me façam ou o que tenham me feito, não é nada diante do meu pecado, diante do Senhor. Porque o que me fizeram, de alguma maneira, humanamente falando, tem uma maneira de pagar. Ou em dinheiro, ou o cara vai preso, ou mata, né? Vou lá e mato o cara. Tem alguma maneira dele me pagar. Pagar a minha vingança, pagar o meu ódio. Mas o que eu fiz, nada que eu faça vai pagar diante de Deus. Então, no momento que você entende a graça, a misericórdia, que você recebe isso, de verdade, que o teu coração esteja confirmado, você dá. Você dá. Você entrega. Você perdoa. Você tem prazer em abençoar o teu inimigo, aquele que te maldiz, aquele que te persegue, aquele que fala mal de você. Você tem prazer. Por quê? Porque você é um otário? Não! Porque isso é dom de Deus. Isso confirma a sua vida no altar de Deus. Isso confirma a presença do Espírito Santo, o selo que Jesus deixou na minha vida. Porque eu sozinha não sou capaz de fazer isso. Aqui no blog tem um artigo que nós colocamos mais ou menos por volta do Natal de 2013, acho que no dia mesmo do Natal, dia 24, de uma experiência que a gente teve com o Senhor em relação a essa misericórdia. Alguém que recebeu graça e deu graça numa situação absurda aos olhos humanos. Aquele homem era um lunático, humanamente falando, um lunático. Perdoar a pessoa que ele perdoou, como ele perdoou. Lê lá, eu acho que o texto se chama Duas Experiências, a mesma reflexão. Está no dia 24 de dezembro de 2013, sobre o Natal. São dois casos que me aconteceram, duas situações em que eu vi a presença de Deus e recebi o ensinamento do Senhor, de que a bondade e a misericórdia do Senhor não tem limite, não tem lugar, não tem forma. Ele se manifesta da maneira mais tremenda, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é isso que o autor está dizendo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre o mesmo. Não há sombra de variação. Ele é de eternidade a eternidade. A sua graça, a sua misericórdia de eternidade a eternidade. Então não se deixe envolver, irmão, com discursos eloquentes. Você tem que fazer, você tem que falar, você tem que subir, você tem que procurar fulano, você tem que... O Senhor disse, fecha o teu quarto, ora, fala com teu pai em secreto, que o teu pai te ouve e ele vai responder, ele vai revelar.
Ele vai ministrar. Ele vai te dar essa paz. Porque o reino de Deus é paz. Paz no meio do turbilhão. A gente está aqui num cenário meio caótico, embora a gente esteja selecionando um pouco a imagem, porque nós estamos no meio do carnaval. Então, a praça está uma imundície. Está parece que passou um furacão por aqui. Mas você no meio do furacão, no meio dessa confusão toda, seja o furacão que for que esteja passando na sua vida, seja o furacão que for que esteja passando no seu coração, na sua mente, que as lutas se travam aqui, é aqui. Quando a palavra diz que as lutas se travam nas regiões celestiais, é aqui, ó. Eu custei muito a entender isso. Quando escutei o pastor Washington falar isso a primeira vez, achei incrível. As regiões celestiais são aqui, é aqui que a luta se trava. É aqui que as setas do inimigo vêm. É aqui que as setas vêm de acusação, de doutrinas. Mostra que você é melhor. São aqui que as tentações aparecem. Mas é aqui que você toma a tua decisão de dizer, não, eu não quero essa acusação, porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, e quem está em Cristo, para quem está em Cristo, nenhuma acusação há. É aqui que você toma a decisão de dizer, não, eu não vou cair nessa tentação não, porque o Senhor disse que não vai me chegar a tentação que eu não possa suportar, e Ele me capacita. E aí você corta aquilo ali e enche a tua mente de louvor, vai lá para Filipenses, tudo que é bom, tudo que é respeitável, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, ocupa o seu pensamento. Aí você tira aquele pensamento que está te tentando, de cobiça, de seja o que for, e enche a tua mente de louvor, de gratidão, de exaltação a Deus. Então é isso que o autor está dizendo aqui. Não se deixe enredar, não se deixe envolver, porque o diabo ele não vem com a cara feia dele não. Ele vem bonitinho. Ele vem bonitinho. Né? Usando aqui um exemplo mais comum, até um tempo atrás era mais comum, hoje eu não sei. Um homem quando vai ser tentado para desestruturar, para roubar a vida dele, o diabo não manda uma mulher feia, vai mandar uma mulher bonita, segundo os valores que aquele cara tem, porque o diabo sabe se eu gosto de mulher morena, se eu gosto de mulher loura, se eu gosto de mulher alta, se eu gosto de mulher baixa. Ele não vai mandar uma mulher totalmente o contrário do que você gosta. Não, aquilo ali é uma isca. As iscas do inferno, elas são tentadoras, claro que são. Ele não vai mostrar a cara dele dizendo, olha, eu estou te chamando para ir para o inferno. Não, claro que ele não vai dizer isso. Ele vem curtir uma, vem ser feliz. Olha o que a vida tem para te dar. Olha o que eu tenho para te dar. Não foi assim que ele tentou Jesus? Olha o que eu tenho para te dar. Basta você se dobrar aí, faz um pouquinho o que eu quero. Então não esqueça, não se deixe envolver por vãs doutrinas, por mais ascéticas, por mais limpinhas, por mais moralmente corretas, por mais politicamente corretas. E hoje em dia o politicamente correto é uma coisa muito abrangente, né? muito grande. Seja o vosso coração confirmado com a graça. É isso que importa. É isso que importa. Se você crê, se você tem plena convicção de que Jesus é o mesmo ontem, foi ontem e será amanhã o mesmo. Deus de misericórdia, de graça, de amor, que tem prazer em salvar, que tem prazer em se revelar. Se você tem coração confirmado em graça, não é se você veste a roupa assim, você veste a roupa assada, se você vai à praia, se você não vai à praia, se você foi ver um filme, se você não foi ver um filme, se você comeu, deixou de comer, se agora você usa um jargão, um dialeto evangeliquez,
que importa é se teu coração está confirmado na graça. Se o teu coração está certo, convicto de quem é Jesus e que nele não há sombra de variação. Medita nisso, pensa nisso, vai ler os evangelhos, começa lá em Mateus, faz João, Mateus, João. Lê, pede, se tranca no teu quarto, fala em secreto com teu pai, que te ouve em secreto e te responde em secreto. Sabe por que ele te ouve em secreto? E te fala em secreto? Não é porque tem mistério, não é porque ele vai falar para você alguma coisa diferente, não. Não é isso. Aí, meu Deus, me revelou, se eu for... Não, a revelação é a mesma, a revelação é graça. A revelação é amor. Acabou, é essa a revelação. É isso que Jesus veio revelar. É isso que Jesus fala em secreto. Só que ele fala pra gente ir em secreto, falar em secreto e ouvir em secreto, porque ele está chamando a gente para uma relação de intimidade. E ele vai falar comigo numa linguagem, de um modo que corresponde ao meu entendimento. E vai falar com você numa linguagem, vai desenhar uma resposta para você conforme o seu entendimento. Se você lê Jó, a resposta que ele deu para Jó é muito doida, mas estava segundo o entendimento de Jó, que Jó disse: agora eu te conheço. Antes eu desconhecia, agora eu conheço. Ele falou uma linguagem que era a linguagem para Jó. Por isso, entra no teu quarto, pega o evangelho, lê, fala em secreto com o teu pai, pede para ele te revelar, que ele vai falar na linguagem que você entende, vai usar os exemplos que você entende, vai falar naquilo que você já viveu. Ele conhece a tua dor, ele conhece a tua vida, foi ele que tirou você do ventre da tua mãe. Então busca o teu pai, que ele vai falar. E não se deixe enredar com doutrina, não. Aquilo que não for amor, que não for graça, que não for Jesus, não é de Deus. Tem o nome, tem a forma, tem a cara, tem a propaganda, tenha o dinheiro, o que tiver. Se não é amor, se não é graça, segundo os valores do padrão que está aqui, começa lá em Mateus. Estou falando para você ler, conferir o que a gente está falando. Se não for isso, deixa de lado. Não se envolva. Essa é a recomendação do autor de Hebreus e essa é a minha recomendação para você. Jesus te abençoe e te guarde. Obrigada pela sua companhia aqui. Que Jesus ponha a fome e sede dele no nosso coração, para a gente ter essa vontade de buscar ele em segredo, para a gente receber dele o que ele tem melhor. Porque ele diz: eu vou te dar o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é ele. Até uma próxima oportunidade.